Fala galerinha, Rocker! Galera, o álbum que completou a transição para o hard rock. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos álbuns mais polêmicos e divisores de opiniões da discografia do Metallica, Reload, lançado em 18 de novembro de 1997 pela Elektra Records. Galera, eu tenho uma história desse disco aqui, segura até o final que eu vou contar o que aconteceu comigo a respeito deste disco aqui. Segura aí. Galera, vamos lá. Esse é o 7º álbum de estúdio da banda e ele representa o fechamento de uma era de experimentação que começou com o anterior, Load, de 1996. Galera, se você é fã de thrash metal puro, pode torcer o nariz, mas se curte uma mistura de hard rock com toques de blues e groove, esse disco tem muito a oferecer. Vamos destrinchar tudo: história, produção, faixa, recepção e curiosidades. Pega um cafezinho ou aquela cerveja e vem comigo. Galera, essa minha edição é brasileira, ok? A edição brasileira pela Polygram. Galera, eu já peguei de segunda mão porque eu tive uma decepção com esse disco, então eu já tô meio que desgostoso. Eu vou já contar a história do que aconteceu sobre esse disco aqui. Galera, a produção ficou nas mãos de Bob Rock, o mesmo produtor de Load e do icônico Black Album de 91. Galera, o Bob Rock trouxe uma abordagem mais acessível e radiofônica, afastando o som do thrash metal veloz e agressivo dos anos 80 para algo mais groove oriented, com influência de hard rock, blues e até country em alguns momentos. Jamie Hetfield comentou em entrevista que essa fase foi sobre amadurecimento pessoal e musical, refletindo nas mudanças na vida da banda, incluindo a paternidade de alguns membros e uma busca por nova sonoridade. Galerinha, as gravações foram intensas, mais de 30 músicas foram compostas e as que não entraram em Load foram refinadas para o Reload. O resultado é um álbum com 13 faixas, totalizando cerca de 76 minutos, o que o torna uma das mais longas obras da banda. O som é mais pesado que Load em alguns aspectos, com riffs mais diretos, mas ainda assim distante do speed metal do clássico como Master of Purple. Fãs puristas criticaram essa suavização, mas comercialmente foi um sucesso, estreando no topo da Billboard 200 e vendendo cerca de 4 milhões de cópias nos Estados Unidos. Galera, olhando para a capa que você vê na foto, essa arte laranja avermelhada com tons de fogo e um fundo abstrato, ela é obra do artista Andrés Serrano, o mesmo de Load, chamada de Semen and Blood Tree. A imagem é uma mistura de sêmen e sangue, fotografada de forma artística. Polêmico? Com certeza. O Metallica queria chocar e provocar, alinhando com o tema de recarregar energias, tanto musical quanto pessoalmente. A banda explicou que o título Reload simboliza uma continuação, como recarregar uma arma ou uma bateria após o carregamento de Load. Galera, vamos lá, faixa a faixa com vocês. Vamos ao coração do álbum. As músicas aqui vai uma análise detalhada de cada uma, com detalhes sobre composições, letras e evolução. O disco abre forte e mantém um fluxo, alternando entre pesos pesados e baladas reflexivas. Galera, a faixa Full, uma das mais icônicas, com um riff acelerado que remete à corrida de carros, letras sobre adrenalina e vício em velocidade, foi single e ganhou clipe com influências de automobilismo, duração de 4 minutos e 29. Galera, já a faixa The Memories Remains, participação especial de Marine Faithfull nos back vocals, dando um tom gótico, fala sobre fama e o peso das memórias. Virou hit nas rádios e tem um solo de Kirk Hammett inesquecível. Tem uma duração de 4 minutos e 39. Galera, já a faixa Devil Dance, né? Groove pesado com baixo de Newsted
Em destaque, letras sobre tentação e o diabo interior, uma das mais metálicas do álbum. E aí vem a tão falada The Unforgiven 2, sequência da clássica de 1991, mais madura com toques de country no violão, explora temas de arrependimento e relacionamento tóxicos. Single de sucesso, Better Than You, riff blues e atitude rock and roll, ganhou Grammy de melhor performance de metal em 1999. Letras sarcásticas sobre superioridade. Galera, temos agora a faixa Slider, experimental com influência de Alice in Chains, fala sobre serpentes como metáfora para a traição. Carpe Diem Baby, é isso aí, mid-tempo groove, incentivando a viver o momento. Solo de Hammers com Wow Wow. Bad Speed, pesada e agressiva, sobre herança genética e vícios, uma das favoritas ao vivo. Where the Wind Think Are, balada com orquestra inspirada no livro infantil Letras sobre Infância Selvagem. Trazemos também a faixa Prince Charming, riff pesado, criticando figuras manipuladoras, energia e punk. E aí vem a faixa Lawment Lyrics, balada acústica com violino e handgrid, toque folk sobre pobreza e redenção, uma das mais emocionais. Atitude, direta e roqueira sobre manter a pose, refrão pegajoso. Fixer, que é a última faixa do disco, fechamento épico de 8 minutos com camadas de guitarras e letras sobre consertar a si mesmo. Tem um ar progressivo. Galera, das 13 faixas, apenas 6 foram tocadas ao vivo com frequência. Tem a faixa Full, The Memories Remains, Devil Dances, The Unforgiven 2, Lawment Lyrics e Better Than You. O resto ficou mais como tesouros de estúdio. Galera, tem muita coisa a falar sobre esse álbum, né, cara? Algumas curiosidades. O álbum foi gravado enquanto Jason Newsted ainda era baixista. Ele saiu em 2001. A faixa The Memory Remains tem um clipe com a banda em um quarto giratório inspirado em filmes de terror. Galera, se você tem um CD físico com o da foto, confira as edições especiais com bônus, tracks ou remixes de 1916. Porque essa é uma edição, galera, desse disco aqui com bônus. Eu não tenho. Polêmica, a capa gerou controvérsias por causa dos fluidos corporais. Mas André Serrano é conhecido por obras provocativas como Pix Christus. E é isso aí, galera. Agora vamos lá. Esse disco eu peguei de segunda mão, como eu já falei. Por quê, galera? Porque ele já é o terceiro que eu pego. E o que é que acontece, galera? Ele começa a corroer. Exatamente, galera. Esse já é o terceiro disco que eu pego. E eu vou mostrar pra vocês o que é que acontece com esse disco. Vou tirar ele aqui, tá tocando. E vou mostrar pra vocês. Galera, todos os meus discos são lacrados. Eu lacro com plástico, eu deixo lacrado. Não tem condições de entrar umidade no disco. Mas olha só o que é que acontece. Não sei se vai dar pra mostrar aqui, mas tá vendo aqui, ó. Ele começa a ficar corroído. E já é o terceiro, galera. Já é o terceiro que acontece isso. E eu acabo rebolando fora. Fico muito pé da vida e jogo fora, galera. Esse aqui é o terceiro, já começou. Você vê que bem aqui também já tá, ó. E ele começa a corroer, do nada. Uma versão brasileira. Confesso que eu só peguei a versão brasileira. Não tive a sorte de pegar a edição americana. Mas já ouvi relatos que acontece a mesma coisa. Então é isso, galera. Esse é o meu problema. Eu praticamente já desisti, galera. Eu não tô mais nem procurando. Aqui a faixa 6 já não toca. A faixa 6. E as outras eu também já começo a dar uma embolada na hora que tá tocando. Já começa a pular, enganchar. E eu desisti. Só se aparecer muito barato, eu pego novamente. Mas por já ser o terceiro, já tô quase desistindo. Vamos ao alô da galera que comenta aqui no canal. Curte, compartilha. Quero mandar aqui, galera, AFS Sublimações Story XP. É isso aí. O RR, só é isso, cara. O nome do cara é só isso, RR.